Então, tratando sobre as escrituras sagradas, devemos ter em mente que, em termos de gêneros literários, ou de uma forma generalista, poderíamos dividi-lo em 5 partes fundamentais, que seriam a parte histórica, né, que contém ali o livro, desde do Gênesis até o livro de Esther, do Antigo Testamento, e também o livro de Atos dos Apóstolos do Novo. Tem também a parte poética, Jó, Salmos, Provérbios, né, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, né, de Jeremias. E depois disso tem a parte profética, que sempre dá muito problema, porque o pessoal vai estudar, vai tentar interpretar, mas acaba saindo mais perdido, né, da questão da análise, porque deve-se ter uma visão holística sobre a simbologia dentro da Bíblia, porque senão é muito fácil torcer os textos, né? Obviamente que existem partes da Bíblia que são mais fáceis e outras mais complexas, que não se trata de um estudo meramente simples que vai ajudar a sanar algumas dúvidas, né? E às vezes outras dúvidas podem surgir a partir do próprio estudo da Bíblia. Então é interessante analisar essa perspectiva toda para que a profecia seja estudada de uma forma correta dentro dos parâmetros que a própria Bíblia coloca para o estudo das profecias, né? Talvez eu faça algum vídeo mais para frente sobre esse tipo de tema. Agora, o essencial é percebermos que tem essas partes dentro da Bíblia: história, poesia, profecia, aí tem os evangelhos depois, que vai incluir Mateus, Marcos, Lucas e João, e por último, a questão das epístolas, ou cartas, né, que começam em Romanos, aí tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, né, Gálatas, Efésios, aí vai indo, que vão trazer mensagem de exortação, né, para a igreja, principalmente as igrejas, no caso, que foram estabelecidas pelos discípulos, principalmente Paulo, né? Então você tem essas partes, né, começando lá em Romanos até Judas. Aí finaliza essa visão mais genérica sobre a Bíblia. Porém, hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre essa questão da escritura sagrada, só que dentro da ideia dela dando testemunho sobre si mesma. O que a Bíblia fala sobre ela? Em primeiro lugar, vamos começar aqui com essa seguinte pergunta: por qual nome os escritos sagrados da Bíblia são comumente conhecidos? Olha só o que está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 42. Diz assim, ó: Jesus disse para eles: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Então Jesus apelando, trazendo essa ideia de acerca deles terem lido ou não nas Escrituras, o Torá e os profetas. Se bem que eles mesmos nos dividiam assim, né? Era o Torá, Nebiim e Ketuvim, que é como era chamado ali pelos rabinos. Então aquilo era a escritura. Em outras porções da própria Bíblia, né, que nós temos atualmente, nós vamos encontrar outras informações sobre ela. Então ela é chamada de escritura, mas também ela é chamada de palavra de Deus. Olha lá, Lucas 8, versículo 21. E respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Lembra aquele episódio que Cristo teve? Estava discutindo com os discípulos, e aí ensinando, procurando mostrar a verdade. E aí de repente chegaram algumas pessoas perguntando: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem ver-te. E Jesus respondeu isso: minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e praticam. Aqui mais uma vez o nome característico: Palavra de Deus, não só Escritura. Como é que as Escrituras foram dadas? Obviamente que a teologia moderna considera uma série de parâmetros, né? Tem a revelação, a inspiração, a iluminação. Mas o que a Bíblia diz que foi feito acerca dela mesma, né? Como essa escritura foi dada? Lá em 2 Timóteo 3,16, deixa bem claro isso: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Quer dizer, homens foram separados para esse propósito. Se bem que no próprio Antigo Testamento haviam profetas que eram canônicos, ou seja, que escreveram, tem livros dentro do compêndio que nós temos, chamado Bíblia, conjunto de livros,
E teria os profetas não canônicos também, mas a palavra que eles tinham para mostrar ao povo naquela época era a palavra de Deus também, né? Embora servisse para aquele tempo específico. Mas toda a escritura, o que tem escrito, é dado pela inspiração de Deus. Agora, como é esse processo de inspiração, aí se entraria nas conjecturas que a teologia moderna traz, né? Quer dizer, será que Deus ele inspirou as palavras literais usadas pelo profeta? Ou ele inspirou as ideias? Será que a Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Será que há uma inerrância bíblica pelo fato de Deus mesmo ter conduzido o processo de escrita? Cada palavra exata está em equivalência, né? Vamos colocar assim, nas várias línguas, né, pelas quais a Bíblia passou por esse processo aí de tradução? Será que a palavra exata, né, a forma que Deus inspirou é aquilo mesmo? Ou Deus inspirou as ideias do profeta, ou seja, o profeta com a sua cultura, a sua abordagem, a sua metodologia, pôde captar essas mensagens e passar da forma que ele achasse conveniente, né? Então tem todas essas questões por trás aqui desse texto. Mas o fato é que ela é dada por inspiração divina. Então, devemos crer e confiar naquilo que ela vem trazendo. Olha lá, 2 Pedro 1, versículo 21. Porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Por que então foram dirigidos os homens que assim falaram por Deus? Foram dirigidos e movidos pelo Espírito Santo. No caso, essa tradução, né, Espírito Santo, seria o Espírito do Santo, né? Obviamente que é o Pai que inspira nesse sentido os profetas a escreverem a própria palavra dele. Então é interessante ver esses pontos. Eles falaram movidos pelo Espírito do Senhor, Espírito. Que instância específica é mencionada por Pedro? Olha só que coisa interessante. A Bíblia, ela possui cumprimentos proféticos. Então, geralmente, Deus deu uma profecia no passado e então, para atestar a veracidade de sua palavra, se coloca o cumprimento dela, no caso, no presente, né? Vamos colocar aqui nessa questão dos apóstolos. Lá em Atos 1,16 tem algo bem similar a isso. Lá Pedro diz assim, ó, homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que levaram Jesus. Quer dizer, convinha que a escritura se cumprisse, quer dizer, se cumpriu, é porque alguma coisa verídica já havia sido dita antes. Então, comprovando essa ideia de coerência. Eu já expliquei no vídeo passado que foi por volta de 1500 anos aí de escrita. Se pegar lá desde o tempo de Moisés até o do último apóstolo que morreu, no caso de João, por volta do ano 99 e ano 100. Como é que se manteve uma linha de pensamento similar durante esse tempo todo, se não foi o mesmo Espírito que inspirou esses profetas? Se pegar uma pessoa por aí, um grupo de pessoas, e pedirem para eles escreverem um texto sobre X, cada um vai colocar suas ideias sobre X, que vão ser totalmente contraditórias, porque cada um pensa de um jeito diferente. Agora, no tocante à Bíblia, é diferente. O mesmo Espírito inspirou pessoas diferentes. É por isso que se encontra essa diferença gritante entre estilos e formas de escrita. Quer dizer, você tem desde agricultores escrevendo uma linguagem bem simples, inclusive com muitos erros ortográficos, essas coisas desse tipo, e teólogos da mais alta influência, da mais alta estirpe, né, como era o apóstolo Paulo, uma linguagem complexa, muito bem construída. Então tem essa diferenciação, mas o espírito é o mesmo. Então fica muito claro essa questão. Então a gente percebe exatamente isso, ó. E aí, como Pedro falou aqui em Atos 1,16, né, homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Mas vamos ver aqui o Antigo Testamento, né? O que Davi falou?
Lá em 2 Samuel 23:2, Davi diz o seguinte: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. Você vê a uniformidade entre o que foi escrito no passado pela boca de Davi e o correspondente ou correlativo, né, que cumpre essa profecia já no Novo Testamento. Mas você vê que o Espírito é o mesmo, tanto que inspirou a Pedro quanto o que inspirou Davi a dizer aquelas palavras, né, acerca do cumprimento, nessa questão do Judas, né, de Judas ter traído Jesus. Lá em Hebreus 1, versículo 1, diz ali quem que falou por meio desses homens santos, né, que foram inspirados. Diz assim, ó, Deus que várias vezes, de várias ou diversas maneiras, falou no passado aos pais pelos profetas. Então quem que falou? Deus. Quem falou foi o Pai. E se você pegar o capítulo inteiro ali, você vai ver que a forma exata do Pai se revelar foi na pessoa de Jesus Cristo. Então o Pai se revelou. Tentou várias vezes, de diversas maneiras no passado por meio dos profetas. Mas, diz o texto, né, nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Então se percebe essas coisas, né, quando se estuda a questão da Bíblia. Então Deus falou por meio dos homens e os inspirou a estarem escrevendo esta palavra. Com que propósito as Escrituras foram dadas? Qual que era o objetivo? Em Romanos 15, verso 4, diz assim: porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para nosso ensino foram escritas, para que pela paciência dos santos e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quer dizer, todas as coisas foram escritas para nos ensinar e nos consolar para termos esperança. Esse é o objetivo, propósito pelo qual as Escrituras foram dadas. Para que serve toda a Escritura? Existem mais elementos que nos ajudam a entender, né, o porquê ou para que a Bíblia serve. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, caso aqui para o ensino, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, de acordo aqui com 2 Timóteo 3, verso 16. Então ela é dada e ela é proveitosa para isso. E o último objetivo, verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito. Lá em Efésios, Paulo fala acerca da medida e estatura do Filho de Deus. Ou seja, quando todos chegarem à unidade da fé e à medida e estatura completa. Ou seja, homem perfeito. E diz aqui, perfeitamente instruído para toda boa obra. A ótica do céu é voltada para isso. Quer dizer, o grau de instrução da pessoa na prática das boas obras. E não tanto nos seus conhecimentos intelectuais. E a busca pela perfeita reflexão do caráter do Filho de Deus. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a ideia é o retorno da condição do Éden, a inocência. Obviamente há todo um trabalho do Espírito nesse sentido. Então fica bem claro aqui que o objetivo final da Bíblia é fazer com que o homem de Deus seja perfeito. Ponto. Que estimativa Jó deu às palavras de Deus? Ou que estima, né? Então a gente vê Jó, a forma que ele considerava a palavra de Deus. Olha lá, Jó 23, verso 12. Nem voltei atrás do mandamento de seus lábios. Eu estimei as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Então Jó estimava tanto a palavra de Deus que ele a colocava acima da própria comida ou necessidade básica. Então, se fôssemos analisar a coisa em termos de aspectos de prioridade, a Bíblia estava acima da alimentação. Ou seja, a estima de Jó era nesse sentido, consideração para com a palavra de Deus acima de suas necessidades terrenas, momentâneas. Agora, a Bíblia ela serve também para um outro ponto que é bastante interessante, que é a questão de comprovação profética. Em que evidência Jesus baseou a sua messianidade? Ou seja, Jesus era o Messias, certo? Mas que base? No que ele se baseou para se dizer o Messias, o Filho de Deus?
No caminho de Emaús, quando ele se encontrou com alguns dos apóstolos, ele tentou dialogar com eles acerca dos eventos que haviam ocorrido. Era a própria morte dele, ele já havia ressuscitado nesse momento. E então ele começou a expor as escrituras, mostrando que convinha ao Cristo que padecesse e morresse, mas que ressuscitasse. E lá em Lucas 24, verso 27, ele mostrou todo o cumprimento, não só em um livro, mas em toda a escritura. Olha só, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas ao seu respeito. E no verso 44 diz, e ele disse-lhes, estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, no Antigo Testamento inteiro. Então, qual que era a base da messianidade de Cristo, de acordo com as escrituras? Eram as próprias escrituras que testificavam dele. Ele mesmo havia dito em João 5,39, os judeus cuidavam de examinar as escrituras, porque julgavam ter nelas a vida eterna, mas elas falavam dele. Então é bem claro essa questão. Então a Bíblia ela mostra esse cumprimento profético, inclusive dando base para o Messias ser quem ele era. Uma pena que muitos não conseguiram enxergar naquele momento, e alguns poucos é que seguiram a fé. O que o caráter de Deus o impede de fazer? Uma vez que Deus deu a sua palavra, o caráter dele o impede de fazer algumas coisas. Lá em Tito 1, versículo 2, diz, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Como Deus é chamado nas Escrituras? Lá em Deuteronômio 32, versículo 4, falando sobre Deus, a Bíblia diz o seguinte, ele é a rocha e sua obra é perfeita, ou seja, a Bíblia, a palavra dele, perfeita. Porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Então, se as obras de Deus são perfeitas, obviamente, e Deus não pode mentir, qual, portanto, deve ser o caráter da sua palavra? Lá em João 17:17, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz, santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Que teste, portanto, deve ser aplicado a todos os professos professores da verdade? Há testes. A palavra de Deus é verdade, só que devemos provar os espíritos, se eles procedem de Deus ou não. Lá em Isaías 8:20, a própria Bíblia diz, a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Devem falar de acordo com as Escrituras. O próprio Jesus havia mencionado que se eles não creem em Moisés e nos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então as pessoas têm que falar de acordo com a lei e de acordo com o testemunho. Obviamente que isso era uma própria linguagem que a Bíblia descrevia para ela mesma ali no tocante à questão do Antigo Testamento. Então a lei, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o testemunho, o restante. Então tem que falar de acordo com a Bíblia, exatamente. O que Deus deseja que sua palavra seja para nós neste mundo de trevas, pecado e morte? Luz, Salmo 119, verso 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 138, verso 2. Adorarei em direção ao teu santo templo e louvarei teu nome por tua benignidade e por tua verdade, pois tu magnificaste a tua palavra sobre todo o teu nome. Quer dizer, a palavra de Deus, se você pegar o texto lá de Hebreus, Hebreus, se eu não me engano, capítulo 6, 13 e 14, lá Deus jurou, porque não tinha por quem jurar, por si mesmo, sobre a sua própria palavra. Então ele coloca tudo em cima da palavra. O seu caráter e a sua justiça. Os teus estatutos têm sido minhas canções na casa da minha peregrinação. Salmo 119, 54. Quer dizer, as canções do profeta eram os estatutos divinos. Quanto tempo dura a palavra de Deus? De acordo com a Bíblia, Isaías 40, verso 8, a erva se seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.
E de acordo com Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.